Vou começar falando de um hábito, de um costume, de uma tradição entre os judeus que tem a ver com o evangelho de hoje. Todo judeu adulto deveria, pelo menos uma vez ao ano, ir até a igreja mãe, ao templo de Jerusalém, sobretudo por ocasião da Páscoa, independentemente do lugar em que ele morasse. A igreja mãe, Jerusalém, ela ficava lá mais ao sul, numa região que recebe o nome de Judá. Jesus nasceu nessa região, em Belém. Belém fica lá ao sul, relativamente próximo de Jerusalém. Mas Jesus não se criou, não viveu no sul, mas a família de Jesus foi para a parte norte, que recebeu o nome de Israel, ou a gente conhece como Galileia, e o sul, a Judéia. Por isso, Padre Zezinho nos ensinou a cantar: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Não que Jesus fosse de origem galileu, que ele era da Judéia, mas ficou assim conhecido porque Jesus de Nazaré, da cidade de Nazaré, e a cidade de Nazaré fica mais ao norte. Por isso, Jesus recebe também o título de Galileu, por ser da região da Galileia. O Evangelho de João diz que pelo menos 3 vezes, depois da sua idade pública adulta, depois do início dos sinais de Jesus, Jesus fez essa viagem, descendo do norte da Galileia para o sul, para a Judéia, para celebrar a Páscoa. O evangelho de hoje, que nós ouvimos, ele se dá, o fato narrado ocorre na 3ª viagem de Jesus para Jerusalém, depois do início da vida pública de Jesus. Esse detalhe é interessante porque essa 3ª é a última das viagens de Jesus a Jerusalém, porque Jesus iria para Jerusalém para ser preso, julgado, condenado e morto. Muitos estudiosos chamam essa última descida de Jesus do norte ao sul para Jerusalém celebrar a Páscoa como caminho da obediência. Por que recebe esse nome de caminho da obediência? Porque havia dentro de Jesus um conflito presente no Evangelho. A vontade humana de Jesus dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, ao mesmo tempo, a vontade divina e a fidelidade à missão de Jesus dizia: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa descida, esse caminho de Jesus foi marcado por uma crise, bem entendendo o sentido da palavra crise, uma crise de Jesus, uma angústia em Jesus, por querer ser fiel à missão e, ao mesmo tempo, humanamente, resistir àquela dor, ao quanto seria dura aquela última Páscoa em Jerusalém. Outro detalhe interessante: antes do fato narrado hoje, Jesus já tinha por 3 vezes dito, contado aos discípulos que ele ia morrer, que ele seria preso, que ele seria julgado. E a última, a 3ª vez, Jesus foi bem claro, bem explícito. Ele estava fazendo com os discípulos o caminho da obediência
e ao mesmo tempo preparando os discípulos para o que aconteceria em Jerusalém. É no meio disso tudo que aparece a descabida questão presente para o momento, para a hora, para a situação presente no texto do Evangelho de hoje. Os irmãos Tiago e João, que faziam parte do grupo dos primeiros discípulos chamados por Jesus, são chamados discípulos pescadores. Jesus passou lá na beira do lago de Tiberíades e disse para os filhos de Jonas e para os filhos de Zebedeu, os filhos de Jonas, André e Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João: vamos deixar as redes e eu farei de vocês pescadores de homens e de almas. Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Vamos a uma fofoquinha bíblica. Tiago e João não eram mole. Está gravando, né? Vamos embora, depois a gente corta. Tiago e João não eram mole. Certa vez, por exemplo, nós lemos isso alguns domingos atrás, foram até Jesus dizendo: tem um pessoal aí que está curando, realizando sinais em teu nome, quer que a gente vá lá mandar parar? Ou seja, quer que a gente pode usar da tua autoridade para desautorizar o que eles estão fazendo? Jesus disse: não, quem não está contra nós está ao nosso favor. Quem não espalha, reúne conosco. É também de Tiago e João, certa vez, quando de Jesus e os discípulos entram numa cidade e são mal recebidos, eles dão a ideia para Jesus: por que você não manda chover fogo e enxofre sobre essa gente? E Jesus deu um apelido. Isso mesmo. Jesus botou um apelidinho em Tiago e João. Chamava os dois de Boanerges. Boanerges, na língua de Jesus, significa filhos do trovão. Boa coisa não era? Assim, né? Personalidade forte. Os dois. Tanto é assim que no texto de hoje, eles não estão fazendo o pedido, eles estão dando uma ordem para Jesus. Não sei se vocês observaram. Eles falaram assim para Jesus: nós vamos te fazer um pedido e queremos ser atendidos. Não foi: o senhor poderia, por um acaso, ou vamos fazer um pedido, o senhor poderia. Não, vamos fazer um pedido e queremos que o senhor nos atenda. Como quem diz: o senhor nos deve isso. Temos intimidade suficiente para cobrar isso, né? Nosso povo costuma falar assim: dê dinheiro, mas não dê intimidade, né? Não dê liberdade, não dê proximidade, enfim. Jesus ofereceu e a turma veio com força, os Boanerges, os filhos do trovão, para cima de Jesus. E Jesus deu corda, uma corda com a qual depois eles se enforcaram. Vou explicar por quê. Jesus disse: e o que vocês querem? Jesus não disse: tá bom, não. O que vocês querem? Não prometeu nada. Jesus disse: o que vocês querem? Nós queremos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda na glória. Eles eram ali um grupo, uma comunidade. Este pedido significa que os dois desejavam estar numa posição de destaque em relação aos outros. Um desejo de se sobrepor, ser melhor, ser mais que os outros. Se me faço entender. No fundo, por trás desse pedido deles está assim: a gente quer um poder. A gente quer ali, né? Uma posição de destaque. Jesus continua dando corda e diz assim:
vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram, estamos. Eles não entenderam o que Jesus falou, mas se comprometeram com uma coisa que depois acabou acontecendo na vida deles. O cálice que Jesus bebeu foi o cálice do sangue dele derramado, não é isso? Depois Jesus diz, vocês estão preparados para serem batizados com o mesmo batismo com que eu devo ser batizado? Certamente eles pensaram no batismo de João, na água. Jesus estava falando do batismo de sangue na cruz. Ou seja, o que Jesus perguntou para eles é, vocês estão dispostos, antes de ressuscitar comigo, a morrer por todo mundo, a viver, né, o que antecedeu a ressurreição, que foi a cruz, a humilhação, o martírio? E eles responderam, pensando alguma outra coisa, e no final das contas, Jesus diz assim, ó, isso eu posso conceder a vocês. Ou seja, eles saíram com a parte complicada do negócio, né? O saldo não foi bom. Eles entraram com o saldo zero, saíram com o saldo menos alguma coisa. A certeza de uma morte por martírio. Mas o que eles pediram, Jesus diz, isso eu não posso conceder a vocês. Não me cabe, não me compete. Aí entram os discípulos. Quando os discípulos perceberam que os dois estavam querendo passar a perna nos outros 10, começou a confusão. Ué, que história é essa? Querendo passar a gente para trás? Percebendo o clima, a dificuldade, Jesus diz assim, ó, os chefes das nações, os poderosos deste mundo, oprimem, tiranizam. Entre nós não vai ser assim. Quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o melhor, sirva a todos. Se faça o menor, se você quer ser o maior. Se você quer ser aquele que se destaque servindo a todos. É essa a lógica. Foi assim que Jesus se fez o Salvador, morrendo por todo mundo, sofrendo por todo mundo. Há uma interessante inversão feita por Jesus na lógica do poder presente em geral no mundo, né? Quem a princípio tem mais responsabilidade, tem mais o dever e a tarefa de servir a todos. Do ponto de vista da nossa igreja, a Igreja Católica, o Papa tem um título, né? E o Papa, a gente pensa que do ponto de vista da autoridade, é aquela figura que está lá no topozinho da pirâmide, né? De autoridade, mas ele tem o título de Servus Servorum Dei, que significa o servo dos servos de Deus, ou seja, ele é quem mais está a serviço, por isso que ele está no topo da pirâmide. E aí a gente pode ir descendo essa pirâmide, chegando à nossa vida, à nossa história, e entendendo que qualquer responsabilidade que a gente tenha, é serviço que a gente tem. O serviço é que a gente está ali submetido em virtude daquela autoridade. Lembram do evangelho do domingo passado? Foi o tema do jovem rico. Jesus, nesse mesmo caminho, conversando com os discípulos, no caminho da obediência, na descida da obediência, Jesus chama a atenção para o risco do apego aos bens materiais, às riquezas, separarem, afastarem qualquer um deles do segmento de Jesus. Esta semana, continuando o mesmo tema, no mesmo caminho, na mesma conversa que Jesus tem com os discípulos, ele está falando do perigo do poder, da sede de poder. A gente acha que isso não diz respeito, né? Poder diz respeito assim, presidente, governador, prefeito, quem tem autoridade, o chefe, quem tem chefias, quem tem cargos, e a gente acha que isso não está presente na nossa vida. Está. Aquela criança que toda hora quer o colo da mãe no berço,
e começa a berrar para ser tirada do berço, porque ela quer definir que ela quer ficar no colo. Ali já tem inconscientemente o início desses mecanismos de poder. Às vezes você vê umas crianças brincando, geralmente é menina, hein? Não estou sendo preconceituoso, mas elas são boas nisso. Ela chega no jogo e diz, ó, você faz isso, você faz aquilo, e aí vai todo mundo, ela define regra, ela diz quando para, ela diz quando começa, ela bota a rapaziada ali, enquadra a galera no jogo, né? Não, isso pode, não, aquilo não pode. Jogos de poder. A rapaziada, às vezes, vão para o campo, e aí tem aquele cara que perde, agora é a vez de ficar o time dele de fora, ele bota a bola embaixo do braço, a bola é minha, eu vou embora. Ou eu jogo, ou não tem jogo. Olha o poder aí, ó, a dinâmica do poder. Aquela namorada que diz assim, ó, vou cuspir no chão, esteja aqui antes de secar. E o cara vem desesperado na bicicleta, na moto, e meu Deus, e chega. Jogos de poder. Aquele namorado ciumento que, né, fique em casa, não quero que você saia. Ele deixa a namorada da casa e ele vai sair. Ele vai para a rua com os amigos. Jogos de poder. Vocês se entendem? Como essa questão está presente, né? Quem nunca viu uma cena desse tipo? Uma criança no meio do shopping, esperneando, e a mãe do lado, desesperada, ou vem correndo com sorvete, se o problema é o sorvete, ou vem correndo com não sei o quê, ou vem correndo com a caixinha do celular, se o problema é trocar o celular, aquela coisa, jogos de poder, né? Vou dar uma dica para as mães presentes e aquelas que nos acompanham de casa, dica da minha mãe. Antes da gente sair de casa, minha mãe perguntava, quem quer ir? Eu quero. Ela sentava, todo mundo que queria ir, olhava no olho e diz, não peça nada, não tenho dinheiro. Quem já fez isso, levanta o braço. Mais de 50. Ou mais de 40. Isso aí? Só que a criança diz, mãe, não vou pedir nada. Na primeira coisa que encontra na rua que agrada, começa a puxar a mãe. Outras são assim, mãe, eu quero. E outras são mais tipo essa do shopping. Quando a gente saía com a minha mãe, tendo ela conversado, olhado no olho, dito que não, e começava essa história, ela ia embora. Aí a gente dizia, peraí, mãe, peraí. Não falha, vai embora, deixa. Vai embora e deixa. Vai ver só, quando o camarada se der conta de que, né, vai atrás. Era a tática da minha mãe, ó, funcionava. Mecanismos de poder. Vocês se entendem? A minha vontade tem que prevalecer. As coisas têm que ser como eu quero. Se não for como eu quero, do jeito que eu quero, não pode. Se a gente permite uma criança se relacionar assim conosco, você está preparando alguém para o sofrimento. Porque quando for para a rua, quando for para a escola, quando for para os outros ambientes, ninguém está disposto a se fazer dominar, a jogar o jogo do poder que você aceitou em casa. E aí pronto, né? Começa um sofrimento enorme, né? Como outra vez, há um tempo atrás, não aqui, isso não acontece aqui, mas como uma vez, num aconselhamento, um rapaz sentou para conversar, estava muito chateado, veio conversar, e me disse, padre, estou muito aborrecido, muito chateado, muito ferido, acabei de pedir demissão do meu trabalho, você acredita que o meu chefe queria mandar em mim, nem meu pai mandava em mim?
E aí, fala o quê? Falei, tem um monte de gente que manda em mim. E de boa. Compreendem? Está claro? No Evangelho de hoje, Jesus quer nos, uma só coisa te falta. Lembra do domingo passado? Essa vozinha do uma só coisa te falta, talvez assim, aplicada a essa coisa da, quem sabe, reflexão, quem sabe, uma análise, quem sabe, uma oportunidade de eu pensar, será que eu sou um tirano? Será que eu sou um déspota? Será que eu me coloco assim, Do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Como isso é doído, é fora da lógica do que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje e, ao mesmo tempo, difícil para quem precisa estar em volta, em torno de alguém que se coloca dessa forma. Isso se aplica a todas as instâncias da nossa vida, Todas. Inclusive na comunidade de fé, Não sei, acho que eu não vou falar disso não. Vamos ficar por aqui, Vou falar. Na comunidade de fé tem uma palavrinha que às vezes a maneira como a pessoa diz, Em Aracaju, eu morei um tempo, um abraço pessoal de Aracaju, tem uma expressão muito boa, pombo roxo. Pombo roxo é aquele pombo com o peito bem estufado, O cara estufa o peito e diz, eu sou coordenador. Aí sobe assim o C nos 2 pés, o O ali em torno da canela, o outro O abaixo do joelho, o R acima do joelho, o D na coxa, o E na cintura, o N na barriga, o A no peito, o D aqui perto do ombro, o O na cabeça e o R lá nos últimos fios de cabelo. Não é isso? Mesmo nessa perspectiva, há um convite a gente olhar com carinho, pensar com carinho na maneira como a gente se coloca, na relação que a gente tem com, Eu fico pensando na tristeza que deve ter sido para Jesus, anunciando que ele vai morrer, fazendo o caminho da obediência, pela 3ª vez tocando no assunto da morte dele, e observar que os discípulos não entenderam tudo aquilo que ele fez, realizou, falou, Discutindo, Jesus prestes a morrer, a turma discutindo, e aí, como é que vai ser? Você vai, quem pode ficar à tua direita? Essa semana a gente celebrou o dia do professor, Dia 15, sexta-feira. E eu pensei muito à luz do professor, Trabalhei muito tempo como professor, que Jesus sentiu uma tristeza parecida com aquela que a gente diz assim, gente, hoje nós vou falar em homenagem a Eduardo e em homenagem a William, que estão aí, lá no fundo. Hoje nós vamos falar de polinômios, ou monômios perfeitos, ou polinômios. Aí lá vai a aula, é álgebra, Lá vai a aula. 45 minutos. No 43º minuto, 43, levanta o aluno. Professor, o que é um monômio? Gastei 43 minutos explicando uma coisa. O cara voando. E ele me pergunta o que eu... Cheguei em coisas tão complexas lá na frente, e ele me pergunta lá no início, professor, o que é um monômio? O exemplo que eu dei na matriz foi o verbo, que é mais a minha área, Verbo. Uma aula, hoje vamos começar a falar sobre os verbos, tal. São tantas aulas sobre verbos, mas ali a gente, dá aspecto temporal do verbo, no final, professor, o que é um verbo? Ele pensa que nos 2 minutos ele vai resolver tudo que ele não prestou atenção nos 43. Mas aquilo dá uma... Feito o aluno que você pergunta, e aí, alguém tem alguma dúvida? O cara levanta o braço, posso ir no banheiro?
Quer dizer, você está no clímax ali do processo, né? Que você se cercou de cuidado para ninguém ficar no caminho. Alguma coisa desse tipo, Jesus sentiu, minha gente, vocês estão discutindo quem vai ser maior, quem vai ser menor. Eu estou prestes a morrer, venho anunciando isso. Acha que convém questões de poder? Em momento nenhum, mas nesse momento. Está entendido? Então fica aí uma propostazinha para nossa reflexão. Eu até citei de manhã, tem uma obra tão interessante, é um texto meio difícil, né? De um filósofo chamado Michel Foucault, que escreveu um livrinho chamado Microfísica do Poder. Como ele, às vezes, destrincha, toca em algumas coisas que a gente, caramba, é isso mesmo, né? Como alguns jogos de poder se dão, eu citei alguns, né? Desde a mais tenra idade e atravessa um pouco a nossa vida como um todo. Fica aí a proposta para a nossa reflexão, tá bom? Vamos ficar de pé? Professar a nossa fé. Creio em Deus Pai